vamos nesta noite louvar e exaltar o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Você que está nos assistindo na live, também coloque-se diante do Senhor em posicionamento de adoração, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos neste momento louvar nossas faces e falar com o nosso Deus. Amado Deus, nesta noite, Senhor, nós te damos graças, honras e louvores. Muito obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, meu Pai, por tua graça infinita. E nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para Te adorar, para prestar culto ao Senhor. Toma, Pai amado, em Tuas mãos cada um dos nossos irmãos que estão louvando a Deus juntamente conosco por meio desta live. Senhor, o Teu Espírito está presente em toda a parte, em todos os lugares. Então, Deus, abençoe-nos. Toca, Pai amado, em cada um, ó Deus, que juntamente conosco Te adora nesta noite. E que cada pensamento, ó Deus, que os corações, que todas as criaturas, ó Deus, que todo homem, que toda mulher, ó Deus, alcançado pela Tua palavra, alcançado, Senhor Deus, por este culto, Senhor, seja levado cativo a Cristo Jesus. Oh, aleluia. Toda ação do inimigo, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que se estabeleça a Tua vontade, o Teu querer sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Você é convidado a adorar a Deus juntamente conosco. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor. Louvor da igreja por parte do Senhor, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Quando estão prontos para render louvor e adoração ao nosso Deus, pega suas mãos e engrandeça o nome dele, porque Ele está aqui, Ele se faz presente aqui em nosso meio. Louvo conosco, amém? Sei quantas guerras temos que lutar.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Nessa mesma adoração, convido você a entoar essa canção. Feche seus olhos onde você está nessa noite. Hoje você marcou um encontro com Deus e Ele já se faz presente para falar com você. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia. No oceano do Espírito, que ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do... Diga a Ele hoje nessa noite. E adorarei, e ali adorarei. Aqui igreja, ao Deus o meu amor. Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Muita gente às vezes, você já cantou essa música várias e várias vezes, mas você às vezes não cantou com todo o teu coração. E eu convido hoje a você a meditar nessa canção. Espírito vem. Em Atos capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos em um lugar, e de repente veio um vento veemente que encheu todos que estavam ali. Oh meu irmão, o Espírito Santo já se faz presente. Estamos todos reunidos e eu creio que cada um aqui vai ser cheio do Espírito Santo como em Atos 2. Aleluia, é só você pedir, é só você clamar. O Deus já mudou. Aleluia.
coração, de todo o teu coração. É isso que eu te convido hoje a você fazer mais forte. Eu quero mais forte para Deus. É para Deus, Espírito. Espírito, só a igreja. Que desce, aleluia. Fogo Santo, vem como em Pentecoste. Aleluia, enche a minha vida, Deus, e enche-me de novo. Espírito, deixa a nossa igreja, Pai, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia. Glórias a Deus. Somos convidados a navegar no oceano do Espírito Santo. Maravilha. Vamos nesse momento ao estudo da palavra de Deus. Estamos aqui hoje para adorar o Senhor, mas também para meditarmos na sua santa palavra. Livro de Provérbios, capítulo de número 8. Provérbios, capítulo de número 8. Glórias a Deus. Aleluia. A mensagem de hoje tem por tema: a sabedoria nos convida à verdadeira riqueza. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 8. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 1. Diz assim: acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento a sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares das veredas. Ela clama nos portões à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós todos, sede de coração compreensivo. Ouvi, porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas, porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende e certas para aquele que encontra o conhecimento. Recebei a minha instrução e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Amém? Oremos. Amado Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite, nos dando entendimento do Teu ser, da Tua vontade, do Teu querer para nós. Gera, Pai, salvação dentro de cada um de nós, Senhor. Nossas mentes, nossos corações sejam totalmente transformados, ó Deus, diante da verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém? Vamos sentar. Você que está nos acompanhando, pode ficar à vontade, mas atencioso, né? Porque nós estamos diante da palavra de Deus. Domingo nós falamos aqui a respeito do princípio de toda a sabedoria, que é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E a sabedoria, lá no capítulo 1, ela clama em alta voz, ela grita, nas portas das cidades ela grita, né? E aqui, novamente, no capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria,
ela está gritando, ela está clamando, e ela também se posiciona novamente nas portas das cidades, que era o local nas cidades antigas, né? Era o local onde havia reunião, né, dos anciãos, as reuniões, né, importantes da cidade, onde também se aglomeravam, né, os comerciantes, e ali as pessoas se reuniam, tanto para tratar de assuntos, quanto para comprar mercadorias, às portas das cidades. Ou seja, a sabedoria está, né, tentando alcançar o maior número de pessoas possíveis. Ela não está escondida, ela não está no lugar onde as pessoas não estão. A preocupação da sabedoria é alcançar o maior número de pessoas possíveis. E nós estamos aqui hoje para ouvir a voz da sabedoria registrada no livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, inspirada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E a misericórdia do Senhor aqui é muito grande. É muito grande. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, diz que Deus é longânimo, né? Longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas antes que todos cheguem ao arrependimento. Preste atenção, o livro de Provérbios é um livro da sabedoria, ok? A sabedoria clama desde o primeiro capítulo do livro, e agora no capítulo 8 ela está clamando novamente, porque ela é insistente, porque Deus é longânimo, porque Deus é misericordioso. O Senhor, Ele insiste com o pecador, o Senhor insiste com os seus filhos, o Senhor insiste com o homem em alcançá-lo, em mudá-lo, em dar conselhos, em orientá-lo. Então a sabedoria está novamente clamando, porque Deus não desistiu de você, querido. Você que está ouvindo a pregação da palavra de Deus essa noite, eu quero dizer, Deus não desistiu de você. Deus ainda te ama. Deus ainda se importa contigo. E Ele tem um plano na sua vida. Assim como no livro de Provérbios, a sabedoria clama desde o capítulo 1. E agora no capítulo 8. E depois no capítulo 9. Nós vamos ver que Deus, na sua infinita misericórdia, é longânimo, não querendo que nenhum homem se perca, mas que todos nós cheguemos ao arrependimento. A palavra arrependimento significa uma mudança de atitudes, uma mudança de direção, ok, queridos? E isso é necessário, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará ao reino de Deus. Vai herdar o reino de Deus aqueles que, por meio do arrependimento, ou seja, por meio de uma mudança de atitudes, se chega a Deus. Amém? Então é necessário que aquele que se achegue a Deus, seja sincero de coração, abandonando o seu pecado, abandonando a sua maldade e estando disposto ali a uma mudança de direção, uma mudança de atitudes. Se eu mentia, eu agora não vou mentir mais. Se eu era uma pessoa arrogante, não perdoava as pessoas que me magoavam, agora eu vou buscar o amor em Deus para poder viver e perdoar pessoas que me ofenderam. É necessário uma mudança de atitudes, ok? Não adianta a gente ser crente apenas. Não adianta sermos religiosos, evangélicos. É preciso que sejamos mais do que isso. Se a nossa justiça não exceder a dos religiosos, de maneira alguma entraremos no reino de Deus. É preciso que o cristão, ele viva o amor de Deus, ele viva os conselhos, a palavra de Deus. Então não é apenas estar na igreja, ou ser um crente, ou ser um evangélico, ou ser um religioso, mas é, acima de tudo, andar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E o perdão é uma vontade de Deus. A santificação é uma vontade de Deus. Abandonar atos ruins e pecaminosos é a vontade de Deus. Por que, pastor, eu tenho que abandonar o meu pecado? Porque a sabedoria não está clamando? Eu vou atender o chamado dela, sim. Mas a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus está te ouvindo. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, eles fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus.
Então, a única coisa que pode impedir que você se achegue a Deus é o pecado. E você deve dizer não ao pecado. Você deve tirar ele da sua vida. Você tem que jogar ele fora da sua vida. Você deve mudar de atitude, mudar de comportamento. Sua mente, seus pensamentos têm que ser mudados e transformados. E a sabedoria nos convida a não sermos simples, a não sermos tolos, mas que sejamos sábios. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Deus é longânimo para com a gente. Deus é longânimo para conosco. Deus, imagine, se Deus tivesse, o Senhor Jesus tivesse voltado antes de nós conhecermos a Ele. Lá atrás, quando nós estávamos perdidos. Lá atrás, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus. O Senhor, Ele foi longânimo para com você. O Senhor foi longânimo para conosco. Ele deu tempo para nós conhecermos a Ele. Ele deu tempo para nós nos achegarmos, para abandonarmos nossos pecados, para mudarmos nossas atitudes. A sabedoria continua clamando. A sabedoria continua em lugares cheios de gente, nas cidades, clamando. Glória a Deus. Aleluia. O Novo Testamento traz 2 conselhos. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Na carta aos Hebreus ele fala isso. Hebreus 4, 7 e 8. Tente cuidado, não recuseis ao que fala. Não endureça o coração. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus ela é transformadora. A palavra de Deus ela é libertadora. A palavra de Deus ela pode iluminar a sua vida. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus ela pode nos salvar, pode mudar quem somos. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, por meio da sua palavra, pode mudar a nossa natureza, pode mudar quem somos. E nesta noite o Espírito Santo está clamando, a sabedoria de Deus está clamando. Aleluia. Nós vamos ver aqui no livro de Provérbios, não feche a sua Bíblia, aqui no livro de Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 6, a sabedoria, a mensagem que a sabedoria nos traz, ela é descrita aqui por 5 adjetivos, 5 adjetivos. Nós vamos ver no versículo 6, ela coloca a palavra excelentes. Ouvi, porque eu falarei de coisas excelentes. Ou seja, a mensagem que a sabedoria está nos trazendo, ela é excelente. Qual a qualidade dessa mensagem? Ela é excelente. Também diz que o abrir dos meus lábios será para as coisas certas. Em algumas traduções está coisas direitas. Porque Deus, Ele não fala coisas tortas, Ele só fala coisas retas, direitas. No versículo 7, Ele diz que também são palavras verdadeiras. Ele diz, porque a minha boca falará a verdade. Então a palavra de Deus é excelente, a palavra de Deus ela fala de coisas certas, direitas, e ela também fala a verdade. Também são justas no versículo 8. Aleluia. E no versículo 9 são claras. E novamente ele fala direitas, certas. Então nós temos aí 5 qualidades da mensagem da sabedoria. Excelentes. São coisas direitas, coisas certas, são verdadeiras, são justas e são claras. A palavra de Deus ela é simples, ela é clara. O Evangelho é simples, a mensagem é verdadeira. Nós é que complicamos muitas coisas. As religiões complicam muitas coisas. Diz que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. A palavra de Deus ela só coloca para nós 2 coisas principais. Eu preciso me arrepender de todos os meus pecados. E isso significa abandoná-los e seguir numa direção contrária. E segundo, eu tenho que seguir nessa direção contrária, em direção a Cristo. Então eu preciso de arrependimento e eu preciso de fé. Eu preciso abandonar os meus pecados e eu preciso caminhar em direção a Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador.
Amém, amados? Nós precisamos de arrependimento e precisamos de fé. Muitas pessoas somente creem, mas não se arrependem. Não, pastor, eu estou arrependido. Não, mas você não mudou a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, de se comunicar, de escolher coisas. Porque a partir do momento que eu sou um cristão arrependido dos meus pecados, eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que não é para fazer, eu não vou fazer. Se a Bíblia diz que é para fazer, eu vou fazer. Amém, queridos? Amém ou não amém? Então, eu não me guio pela sociedade. Não, agora a sociedade, a psicologia, a ciência, agora as leis, agora isso, agora aquilo. Eu vou respeitar todas as leis, vou respeitar todas as ciências, vou respeitar todas as opiniões, mas a minha vida será regida pela palavra de Deus e não por outra coisa. Não é a religião que rege a minha vida, é a palavra de Deus. Não é a igreja que rege a minha vida, é a palavra de Deus. E se a igreja não estiver regida pela palavra, essa igreja precisa se voltar para Deus também. Amém, amados? Amém. Porque toda a verdade está nela, na palavra da sabedoria, na palavra de Deus. Então nós temos aí as qualidades desta palavra. A palavra excelente, a palavra verdadeira. O salmista, no Salmo 119, versículo 128, ele diz assim: por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos, e odeio toda falsa vereda, ou seja, todo falso caminho. Então o salmista, ele estima todos os preceitos de Deus como retos, como direitos. Amém, amados? Deus, a palavra de Deus não pode gerar dúvida, ela gera certeza, porque ela é reta. Como dizem aí os jovens, né, na gíria popular, é papo reto. A palavra de Deus é exatamente isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: eu considero todos os teus preceitos acerca de tudo como retos, né, como direitos, e odeio toda falsa vereda, toda palavra onde não há verdade, onde há dúvida, onde há incerteza, o salmista odeia essas palavras. Mas a palavra que é reta, que é direita, a palavra de Deus, ele considera, ele absorve, ele tem como digna. No Salmo 19 agora, versículo 9, a Bíblia diz: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor, ou seja, a palavra dele, são verdadeiros e justos juntamente. Então, os mandamentos, os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de verdade. É por isso que Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Porque a justiça de Deus, ela exige a morte de todo pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, todos os que pecam devem morrer, devem ser condenados, e não apenas a morte física, mas a morte espiritual, que é a separação do homem, né, de Deus, do seu Deus. Porque existem dois tipos de morte: a morte física, quando a alma ela se separa do corpo, e existe a morte espiritual, quando o homem está separado do seu Deus. Como diz lá em Isaías 59, versículo 2: mas os vossos pecados, eles fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Essa é a morte espiritual. Porque a alma ela é eterna. A alma vai viver por toda a eternidade. A questão é se vai viver com Deus ou se vai viver sem Deus. Com Deus, nós temos a vida eterna, de alegria, de paz, de gozo, que nos é oferecida por meio de Jesus Cristo. Mas se nós formos viver a eternidade separados de Deus, essa vida separada de Deus na eternidade, ela é vivida no inferno, um lugar aonde o fogo não apaga, o bicho não morre, onde há choro e ranger de dentes. Jesus ensinou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque Ele está preocupado com o nosso futuro. Ele está preocupado com a nossa eternidade. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos dá um caminho de vida, um caminho direito para o céu, para a eternidade.
um caminho límpido. Então nós precisamos seguir por este caminho, e este caminho somente por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os que rejeitam a Deus, eles sofrem, né? Os que rejeitam a Deus, eles vão sofrer a sua punição. Então a sabedoria está clamando. Entenda, a sabedoria é Deus, a sabedoria é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A sabedoria de Deus é o próprio Senhor Jesus. A sabedoria é Deus. E nós vamos ver que os que rejeitam essa sabedoria, eles são condenados. Os que rejeitam, então não rejeite hoje a palavra do Senhor. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 12 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, olha só, existem dois tipos de sabedoria: uma sabedoria humana e uma sabedoria divina. Uma sabedoria que é material e uma sabedoria que é espiritual. E Paulo está dizendo que nós recebemos um Espírito, não o Espírito que todos recebem, mas nós recebemos um Espírito Santo que provém de Deus, o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Então, é a presença do Espírito Santo na vida do homem que faz com que esta pessoa conheça as coisas espirituais, as coisas de Deus. Ok? O homem se arrependeu dos seus pecados. Esse pecador, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se voltou para Jesus. Ele se voltou para as palavras, os preceitos do Senhor. Ele ouviu a voz da sabedoria. Agora o Espírito de Deus vem habitar neste homem, porque ele tomou uma decisão. Quando você se achega a Deus, Deus se achega a você. É isso que a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Quando você toma a decisão de tirar as coisas erradas da sua vida, de mudar o seu comportamento, de viver agora para Deus, de acordo com a palavra de Deus, então o próprio Deus, aleluia, na pessoa do seu Espírito Santo, ele vem habitar em você. Por isso Jesus disse lá em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, eu vou cear com você, vou jantar com você, eu vou habitar com você, vou morar dentro do seu coração. Então, quando isso acontece, quando o homem se arrepende, quando o homem ele se volta para Deus e para a sua palavra e seus preceitos, então este homem recebe o Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, aleluia, o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. No versículo 14 ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Você entendeu? O homem natural, ou seja, você nascido do seu pai e da sua mãe, naturalmente, você, homem natural, você não pode conhecer a Deus e nem compreender as coisas de Deus. Mas quando você se arrepende dos pecados e volta para Deus, você se torna um homem espiritual, o Espírito Santo vem habitar em você, você é revivido pelo Senhor, você recebe vida.
E então agora esse homem natural, o homem natural ele não pode entender, mas o homem espiritual ele compreende tudo. Amém? Porque nós passamos a ter a mente de Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. E esse capítulo 8 de Provérbios, ele vai ensinar isso para nós. Que a maior riqueza não é termos dinheiro, mas a maior riqueza é termos o conhecimento de Deus. É termos essa mente de Cristo. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ser o homem mais inteligente do mundo. Mas o homem natural nunca vai conseguir entender e compreender as coisas de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar, pode nos revelar, pode nos dar entendimento a respeito das coisas espirituais, das coisas concernentes à salvação, das coisas espirituais, das coisas de Deus. Amém, amados? Então passamos a ter a mente de Cristo. Aleluia! Eu tenho a mente de Cristo? Naturalmente? Não. Eu preciso passar por um processo de salvação, de santificação. Então, arrependimento, me volto para Deus, eu amo agora a palavra de Deus, minha vida é regida pela palavra de Deus, o Espírito Santo habitando em mim, eu agora tenho a mente de Jesus Cristo, a mente de Cristo. Eu não sou mais aquela pessoa. Então, é preciso que nesta noite tomemos uma decisão correta, acertada. Tomemos uma decisão, sermos aquilo que Deus quer que sejamos de todo o nosso coração. E dando ouvidos à palavra dele, porque a mensagem dele é excelente, é certa, direita, verdadeira, justa, clara e com certeza nos leva à vida. Amém, queridos? Nós temos que amar assim o nosso Deus. Também no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O que está acontecendo aqui? Jesus está ensinando por meio de parábolas. Nós estudamos aqui, há alguns cultos atrás, sobre a parábola do semeador. Jesus está ensinando sobre isso. Mas ele fala a parábola e não dá a explicação. Ele disse, olha, isso está acontecendo porque este povo tem um coração endurecido. O que nós queremos dizer com tudo isso? Há pessoas, entenda, você e eu temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher o caminho que vamos seguir. Nós temos a livre escolha. Então, algumas pessoas decidem não ouvir, ou melhor, não entender. Eles, preste atenção, o coração deste povo está endurecido, ou seja, ele escolheu não escutar, não ouvir, não entender. E ouviram de mau grados com os seus ouvidos. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus com mau grado, há pessoas que ouvem de bom coração, com boa vontade, mas há pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Entenda, é uma decisão que o ser humano tem que tomar. Ouvir de bom grado, aceitar a palavra de Deus, mas há pessoas que rejeitam. Essas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, Jesus diz que fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Há pessoas que são exatamente como o faraó. Moisés ia lá, dizia para ele, olha, deixa o meu povo ir, e ele, com o coração obstinado, dizia, não, eu não vou deixar ir, eu não quero, não aceito a palavra do teu Deus, sou eu que mando na minha vida. Vou ser mais claro aqui, há pessoas que entendem dessa forma, eu mando na minha vida, ninguém tem nada com isso, entende? Então, se Deus quiser, ele que aceite do jeito que eu sou, eu não vou mudar, entendeu? Há pessoas assim.
continuam vivendo no seu pecado, continuam fazendo suas transgressões e não precisam de Deus, ou pelo menos acham que não precisam de Deus. São pessoas com o coração endurecido. E Jesus falou que algumas pessoas que estavam ali ouvindo os seus ensinamentos eram pessoas de coração endurecido, pessoas que ouviam de mau grado, coração duro. Preste atenção, querido. Mas o que Jesus diz no final do versículo 15 nos enche de esperança. Ele disse: olha, se eles compreendessem com o coração e se convertessem, eles curariam. Então, quando o homem ouve a palavra de Deus e ele se arrepende e ele se converte, ou seja, se volta para Deus, então Deus os cura. Aleluia! Você quer cura para a sua alma? Você quer cura para a sua depressão, para a sua ansiedade? Você quer cura para esse vazio que está dentro de você? Ouça a palavra de Deus, se converta a Ele, volte para Deus, abandone seus pecados, e então o Senhor vai te curar. O Senhor vai curar a tua alma. O Senhor vai curar teus sentimentos, teus flagelos internos. Deus vai te libertar, porque nós estamos falando aqui de um Deus vivo e poderoso que está presente aonde houver um coração contrito, diz o Senhor. Não desprezarás, ó Deus. Então, aonde você estiver nesta noite, o Senhor te levanta, o Senhor te cura, o Senhor quebra todas as cadeias para te dar liberdade, para te dar libertação. Aleluia. Aleluia. Então vamos ouvir a palavra de Deus, vamos abrir nossos corações. Aleluia. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde as pessoas correm atrás de dinheiro o tempo todo. Nós temos até algumas correntes teológicas, né, que pregam sobre uma prosperidade. E não está totalmente errado, porque a prosperidade está na Bíblia, né? Agora, vamos ver o versículo 10. Vamos ler o versículo de número 10 e 11 de Provérbios 8. Tá? Nós estamos em Provérbios 8. Eu vou sempre ler alguns textos fora de Provérbios, mas nós sempre voltaremos a Provérbios, ok? Provérbios capítulo 8, versículo 10 e 11 diz assim: recebei a minha instrução e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. A quem? A sabedoria. Olha só que legal. Há uma sabedoria verdadeira, uma sabedoria que é uma verdadeira riqueza. Ela é mais preciosa do que o dinheiro, do que o ouro, do que os rubis, do que a prata. Entende? É isso que Provérbios fala. E é interessante porque no Antigo Testamento as pessoas tinham uma dificuldade de entender isso, né? Dificuldade. Por isso, quando Jesus começou a dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas que serão acrescentadas, eles não entenderam. Sabe por quê? Porque a teologia do Antigo Testamento, ela é uma teologia de prosperidade. Até porque Deus traz promessas ao seu povo, há promessas a Abraão, promessas a Isaac, Jacó, a todos os descendentes. Entenda, em todo o mundo Deus escolheu um homem. Deste homem ele tirou uma nação. Essa nação tinha que se estabelecer, ela não existia. Então, uma família, né, uma descendência, para se estabelecer como uma nação, ela precisa de dinheiro aqui nesse mundo. Deus estabeleceu prosperidade para Israel. É promessa de Deus que Israel vai prosperar. Mas Deus está dando riquezas a Abraão, Deus está dando riquezas a Davi, a Salomão, Deus está dando riquezas a este povo por um propósito. Deus tinha um propósito ali: levantar uma nação santa para que dela viesse o Messias. Existe um propósito de Deus se cumprindo sobre o povo de Israel. É o povo escolhido de Deus para vir o Messias ao mundo. Temos que entender isso. Já no Novo Testamento, nós vamos ver uma outra questão. Nós vamos ver que agora o mais importante não é uma prosperidade material. Nós vamos ver pessoas no Novo Testamento, santos do Novo Testamento, que não tiveram riqueza material, mas tinham a maior de todas as riquezas, a sabedoria de Deus, a salvação de suas almas. Jesus, ele disse isso quando ele falou a respeito de um homem que tinha juntado todo o dinheiro, né, e ele construiu celeiros, e ele teve
uma colheita maravilhosa, ele guardou naqueles celeiros toda aquela colheita, ele teve que construir muitos galpões, porque era muito farto, era muito grande o número de grãos que ele conseguiu colher, né? Então ele teve uma prosperidade, ele disse assim, bom, agora eu vou sentar e vou descansar, vou aproveitar a minha vida, porque com a quantidade de grãos que eu tenho, com essa riqueza toda, eu não preciso mais trabalhar, vou curtir minha vida. E naquela mesma noite, uma voz disse a esse homem, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens? Tudo isso que você construiu, para quem vai ficar? Porque você não vai levar nada daqui. Você entende que há uma verdadeira riqueza? As riquezas deste mundo, elas são até importantes. É até legal ter dinheiro. Não é legal ter dinheiro? Eu gosto quando eu tenho dinheiro. Eu vou no shopping, eu compro o que eu quero, eu olho para o sapato, é esse aqui que eu quero. As mulheres têm tudo de olhinho brilhando. Eu olho a bolsa, né? Eu vou lá e compro. Olha só, se você tivesse dinheiro para comprar o carro que você quisesse agora, não é legal? É bom, poxa. Ter dinheiro não é ruim, não é verdade? Olha, eu vou escolher uma casa, mas tem que ser do jeito que eu quero. Vou fazer o seguinte, vou comprar um terreno grande, vou contratar um engenheiro e vou mandar ele construir um arquiteto. Ele vai construir uma planta para mim do jeito que eu quero, vou montar com ele. Eu vou fazer a casa dos meus sonhos. Não é legal ter dinheiro? É legal, é bom. Eu vou viajar, deixa eu ver. Eu acho que eu vou dar um rolê lá pela Europa. Eu vou pegar. Não vou de avião não, acho que eu vou de navio para ficar curtindo. Transatlânticozinho. É bom. Ter dinheiro é muito legal. Ter dinheiro é muito bom. A gente tem alegria sim em ter dinheiro. Sim. Mas o que a Bíblia diz para nós é que tudo aqui é passageiro, um dia vai passar. Então, essa é uma riqueza que, na verdade, não é verdadeira. Essa riqueza, ela é temporal. Existe uma riqueza que não é temporal, ela não se rompe com o tempo, ela é eterna. É isso que Provérbios está dizendo. A minha instrução é melhor do que a prata, meu conhecimento é melhor que o ouro fino, é melhor a sabedoria do que os rubis. Que sabedoria é essa que ele está dizendo? O temor do Senhor. Entende? O temor de Deus é o arrependimento, a volta para Deus e você viver dia a dia com o Senhor na tua vida. Essa sabedoria é melhor do que ter dinheiro, porque um dia o dinheiro vai acabar, e se não acabar, você vai acabar. Se o dinheiro não acabar, você acaba. Ninguém aqui vai viver para sempre. Um dia nós vamos deixar esse corpo e vamos partir para uma eternidade. Agora é importante nós sabermos se essa eternidade será vivida com Deus no céu, com alegria e glória, ou sem Deus no inferno, aonde o fogo não apaga, o bicho não morre, aonde há choro e ranger de dentes. Aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde você vai viver? Porque tudo que você conquistou aqui vai ficar aqui. Ninguém leva nada. Por isso Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, com prioridade, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe que coisas ele está se referindo? Comida, vestes, as coisas que a gente precisa para viver aqui. Tudo isso é acrescentado. Deus cuida dos passarinhos. Deus, ele disse, o Senhor Jesus disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Olhem os pássaros no céu, nos campos. O Senhor cuida deles. Olhem os lírios que estão nos campos. O Senhor veste eles. E o Senhor vai alimentar vocês, porque vocês valem mais do que os passarinhos. O Senhor vai vestir vocês, porque vocês valem mais do que os lírios do campo. Porque a flor, ela nasce e logo murcha e logo acaba. Então, queridos, nós somos muito mais preciosos do que pássaros. Somos muito mais importantes do que os lírios, do que as flores. O Senhor vai cuidar de nós. Por isso Jesus disse: busque em primeiro lugar. Ele não está dizendo que você não deve procurar trabalhar, estudar e melhorar a vida, mas em primeiro lugar tem que haver uma preocupação com o reino de Deus, com a salvação da sua alma. Você pode dizer amém nessa noite?
Amém, amados? Deus não está dizendo que você não pode ter dinheiro, não. Só que Ele está dizendo o seguinte: tem que haver uma prioridade na tua vida e não pode ser o dinheiro. A prioridade tem que ser a salvação, tem que ser o reino de Deus. Bom, vamos lá, voltar aqui à palavra de Deus. É interessante porque os judeus, abra sua Bíblia em Mateus 19, vamos abrir a Bíblia aqui. Mateus capítulo 19, versículos 23. Mateus capítulo 19, versículo 23. Sempre acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. No 25, ele diz assim: e ouvindo isso, seus discípulos ficaram extremamente espantados, como você deve estar agora, dizendo: quem então poderá ser salvo? Olha para mim aqui, por favor. Sabe por que os discípulos estão extremamente espantados com a declaração de Jesus? Porque eles eram judeus. E os judeus estavam acostumados com a teologia da prosperidade. Deus vai me dar dinheiro, Deus vai me prosperar. E a aliança que ele fez com o povo de Israel inclui essa prosperidade. Ok? Então, eles estão dizendo: então, quem é que vai se salvar? Não há como se salvar, porque eles estão tão acostumados com essa teologia que Jesus está apresentando para eles uma teologia contrária. Então, eles dizem: mas como? Quem vai se salvar então? Se os judeus não vão se salvar, quem vai se salvar? Né? E ele diz que para o homem isso é impossível, né? Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, o homem por si só ele não pode se salvar, mas o Espírito Santo habitando em você, ele vai te capacitar, como nós já falamos aqui: arrependimento, volta para Deus, fé, obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo habitando em você, e então sim, agora o Senhor vai te salvar. Oh, meus amados, se o Senhor não nos salvar, de forma alguma poderemos nos salvar a nós mesmos. Não temos força, não temos a capacidade. É preciso buscar em Deus a sabedoria, a força, e a salvação vem do Senhor. Você entendeu? Amém? Glória a Jesus. Então, como eu posso obter essa sabedoria duradoura? Como é que eu posso... Vamos voltar aqui em Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 6. Ele diz assim: ouvi, porque eu falarei coisas excelentes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para adquirir a sabedoria que dura para sempre, essa riqueza que dura para sempre, é ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da sabedoria, é a fonte da vida, é a fonte da salvação. Se você não tem uma Bíblia, procure adquirir uma, porque é ela, a Bíblia, a palavra de Deus, que é a fonte de toda a salvação e sabedoria de Deus. Aleluia! Ela é mais doce do que o mel. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, no versículo 6, ele diz: ouvi. É tão simples, é só você dar ouvidos, é só você ler. Jesus disse: aquele que tem as minhas palavras, os meus mandamentos, e guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. O que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer que Deus se manifeste a você? Você quer que Deus vá aí na sua casa? Você quer que Deus entre no seu coração? Você quer que Deus transforme a sua vida? Guarde os mandamentos dEle. Ele vai guardar você. Ele vai te amar. Ele vai estar junto a você. Mas não há outro jeito. Não há outra forma. Não há outra maneira. Infelizmente, muitas pessoas estão longe de Deus, mesmo estando dentro de igrejas, porque estão longe dos mandamentos, estão longe da Bíblia, estão longe da palavra de Deus. E nós precisamos da palavra. Ouvir a palavra de Deus nos traz a riqueza. A sabedoria está clamando: ouvi, porque eu vou falar para você coisas excelentes.
Eu vou dizer para você coisas extraordinárias. Você já viu aluno de cursinho? Já viu aluno de cursinho? Aquele cara que está para prestar um concurso? O professor fala, ele fica assim, atento, ele até grava. Sabe por quê? Aquilo que o professor está falando aí na sala de aula, o bizu, né? Aquelas dicas que o professor dá, podem fazer ele passar no concurso. E ele quer muito passar no concurso, ele quer muito adquirir aquela posição. Então ele está ali prestando atenção. A sabedoria está dizendo, ouvi, porque eu estou falando para vocês coisas excelentes. Então, se um concurso é importante, é importante. O que eu vou conseguir com ele, um bom salário, uma boa posição, um bom cargo público, é bom. Nessa crise é uma maravilha. Então, vamos sim prestar atenção. Agora, e a salvação da nossa alma? E a eternidade com Deus? Ela é muito mais importante, ela é muito mais preciosa, ela é muito mais preciosa para nós. Porque ela dura para sempre, ela é eterna. Então nós temos que prestar atenção no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz. No versículo 10 ele diz, recebei a minha instrução. Nós temos que receber a instrução do Senhor. Eu tenho que estar atento, eu tenho que pegar isso que eu ouvi e eu tenho agora que aplicar. Vamos voltar aqui ao aluno que está na sala de aula do cursinho preparatório. Ele ouviu atentamente o que o professor falou. Ele anotou a fórmula, ele anotou o pulo do gato. Agora ele tem que pegar o seu livro e tem que aplicar aquilo. Ele tem que ouvir, ele tem que aprender, ele tem que receber essa instrução e colocar em prática. Você deve pegar a palavra de Deus e tudo isso que nós estamos falando aqui e colocar em prática na sua vida. O arrependimento, a nova vida com Deus, você se relacionando com Deus, o Espírito Santo vindo morar dentro de você, você uma nova criatura, sim. No versículo 17, Provérbios capítulo 8, no versículo 17, diz assim, eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis. Olha só o que ele fala. E a justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E o meu rendimento, mais do que da prata escolhida. Essa riqueza que ele está dizendo aqui, é uma riqueza durável, não é uma riqueza como daqui no mundo. Jesus, ele disse certa feita para os seus discípulos, não acumulem riquezas aqui na terra, porque aqui a traça corrói, o ladrão rouba, mas no céu é uma riqueza durável, é uma riqueza eterna, ela não pode ser destruída ou roubada, aleluia. Então se você quer nesta noite a verdadeira riqueza de Deus, você precisa seguir esse caminho, glória a Deus. Ele diz ainda que nós temos que buscar diligentemente os que cedo me buscam. Em algumas traduções está, os que de madrugada me buscam. E as pessoas ficam colocando o relógio 3 horas da manhã para orar e para buscar a Deus, como se Deus não estivesse acordado ou atento à oração das 10 horas. O que, na verdade, a Bíblia está dizendo é que quanto mais cedo você começar a buscar a Deus na sua vida, há pessoas que deixam para amanhã. Há pessoas que deixam a decisão de como é agora, eu vou buscar a Deus, agora eu vou mudar a minha vida, agora pastor, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou estudar as Escrituras, eu vou ser um cristão diferente, e a pessoa fica emocionada, empolgada, e ouve a palavra de Deus, mas quando chega em casa e liga a Netflix, ele desiste dos seus planos. Ah não, tem que ver as séries. E não é uma série só, tem gente que vê 5, 10 séries. Ou seja, não faz mais nada na vida, não vive, né? Só vive vendo série. Aí tem a televisão, tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem aqui do passarinho, como é que é? Twitter, tem me fugiu a memória. Tem um monte de coisa para ele se ocupar, ele se ocupa de tudo. Então ele desiste dos seus projetos espirituais, porque ele está muito ocupado com as coisas dessa vida. É como aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Os cuidados da vida matam essa semente.
É preciso perseverar, é preciso buscar, é preciso desejar a Deus mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo. Glória a Deus. Preste atenção. Como é que você começa o seu dia? Porque a prioridade, quanto mais cedo você buscar o Senhor, vamos colocar isso. Se você pode aceitar Jesus hoje, mudar a sua vida hoje, não deixe para amanhã. Quanto mais cedo você buscar a sabedoria, melhor vai ser para você. E vamos colocar agora o dia a dia nosso. Como é que você começa o seu dia? Vamos usar esse mais cedo nos dois sentidos. Qual é a prioridade do seu dia? Como é que você começa o seu dia? O salmista, no Salmo 57, versículo 7 e 8, ele diz: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai, saltério e harpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva, ou seja, bem cedo de manhã, eu vou me apresentar a Deus em oração, eu vou me apresentar a Deus. O nosso dia será muito melhor quando começarmos esse dia bem cedinho, buscando e cantando e orando a Deus. Em Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz que Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Abraão estava preocupado com seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Ele levanta bem cedo. E Deus havia conversado com ele anteriormente. E ele se coloca ali e começa a orar, a pedir. Aleluia. Você tem parentes, tem amigos que você quer bem, né? Sua família, as coisas estão andando errada, né? Talvez suas coisas não estejam andando como você queria, como você planejou. Talvez os seus filhos não estejam andando nos caminhos como você gostaria que eles andassem. Então é hora de você acordar cedo de manhã e se apresentar diante do Senhor, porque Deus, Ele está olhando para você. Não deixe Deus para o fim do seu dia. Comece já priorizando Deus na sua vida quando você acordar. Acorde mais cedo se for preciso. Eu sempre saí muito cedo para trabalhar. E eu acordava 4 horas da manhã e saía de casa às 4h20. Porque eu tinha que estar antes de 7 horas na clínica já trabalhando. Quem trabalha na área de saúde pega cedo, pega às 7 horas da manhã. Então tem que sair bem cedo. Eu saía 4h20 da manhã para estar às 6h20 mais ou menos no trabalho, para poder chegar, trocar de roupa e estar trabalhando. Eu acordava um pouquinho mais cedo para orar, para ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Às vezes ia no ônibus lendo, falando com Deus, porque Deus tem que ser a prioridade da minha vida. Ele tem que ser a prioridade. Eu não tenho apenas que dar primícias. A gente tem uma ideia errada de primícias nesse dia, porque primícias não é a campanha da sessão social apenas. O dízimo é uma primícia. As primeiras horas do meu dia são a minha primícia. Amém? O melhor da minha força são as minhas primícias. O que eu tenho de melhor é primícia para Deus. A gente costuma muitas das vezes trabalhar o dia todo, está cansado, quando chega no fim do dia, já quase dormindo, cheio de sono, agora eu vou orar. Você dá o pior para Deus, você dá o teu resto para Deus. Eu me lembro quando eu era criança, eu era católico, né? Tinha aprendido o Pai Nosso. Minha mãe me ensinou a rezar sempre Pai Nosso antes de dormir. E por aquela situação, eu era criança, né? Criança é fogo. Eu, muitas das vezes, eu estava dormindo, minha mãe me levantava, eu orava, porque eu tinha que repetir as palavras, dormia logo. Muitos cristãos hoje fazem isso também. O dia hoje foi difícil, estou cansado, olha, eu não tive tempo nem para comer direito, então Deus, o Senhor sabe todas as coisas, me abençoe em nome de Jesus, amém. Quer dizer, ele passou o dia inteiro, de 24 horas do dia, ele não teve um momento com Deus, e quando ele tem esse momento, é o que sobra, é o que resta, é só para cumprir uma obrigação. Então, queridos, não podemos ser assim. Vamos criar o hábito de dar a Deus o princípio dos nossos dias, das nossas horas da manhã. E se você hoje quer aceitar Jesus e receber Cristo, faça isso agora, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais, porque amanhã
Você nem sabe se vai ter essa oportunidade. No livro de Êxodo 24:4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Olha como esses homens de Deus tinham o costume de acordar de manhã cedo e já preparar altares para Deus e adorar a Deus e colocar Deus como prioridade. Amém, queridos? Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus, em Marcos 1:35, levantando-se de manhã, muito cedo, sendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Glória a Deus. Aleluia. A partir do versículo 22, ele passa a falar sobre a criação, as obras, da sabedoria. O Senhor, 22, o Senhor me possuiu no princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, olha só que legal. Essa palavra aqui, no versículo 23, fui formada, ela fala, essa palavra formada, no hebraico é nakak. Nakak significa derramar, ou seja, eu fui derramado desde o princípio da criação. Você, olhando lá para Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, Então o Senhor estava desde o princípio, a sabedoria já estava ali agindo. Lá em João capítulo 1, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, Jesus Cristo. Então, desde o princípio, a sabedoria estava ali já sendo derramada sobre a terra, ou seja, na criação da terra, porque ele diz, desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, antes da terra se formar, o Senhor, a sabedoria, ela já estava agindo sobre a criação. A sabedoria de Deus, ela é mostrada, ela é demonstrada, ela é refletida na criação. A criação, tudo que foi criado, reflete essa glória de Deus. Então, no livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, na verdade, essa sabedoria está ali, desde o princípio, antes da formação da terra. Ele está ali, ele, Jesus Cristo. Glória a Deus. O versículo 24 diz: quando não havia profundidades, fui gerada, quando não havia fontes abundantes de água. A palavra gerada aqui é shul, e significa girar, dançar, se mover. E aí nós voltamos a Gênesis novamente, onde diz que o Espírito do Senhor se movia, ele se dançava, ele se girava, ele se mexia sobre a face das águas. Essas palavras, em português foram na verdade mal traduzidas e dá a ideia de alguém que foi gerado. Não, a sabedoria não é gerada, ela é eterna. Na verdade, shul significa girar, dançar. Então ela foi mexida, ela estava ali se movendo. Quando não havia ainda fontes abundantes de água, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. É o texto de Gênesis capítulo 1. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerado. Novamente a palavra. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou o círculo sobre a face do abismo. Então ele vai dizer, a sabedoria se mostrando como alguém que estava presente antes que tudo fosse formado. Ela já existia. E na verdade, essa sabedoria é Jesus Cristo. Aleluia. O Filho de Deus, o que estava antes de tudo ser criado, ele já existindo e já atuando. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se essa sabedoria, se esse Deus,
Ele criou os céus e a terra, Ele transformou todas as coisas, Ele criou o universo. Ele não pode hoje criar algo novo dentro de você. Deus não pode hoje criar uma nova criatura dentro de você, fazer de você uma nova pessoa. Será que Deus não pode mudar a gente? Quantos testemunhos existem aqui dentro dessa igreja de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus? Quantas pessoas foram mudadas? Por favor, levantem a mão e adorem ao Senhor. Amigo, se Deus muda a nossa vida, Deus pode mudar a tua vida, meu querido. Você que está nos assistindo nesta noite, se a sabedoria é poderosa para criar céus e terra, se a sabedoria é poderosa para transformar, fazer universos, Ele pode transformar você em uma nova criatura. Porque uma grande lição que nós temos que aprender aqui é que o homem natural, ele não é do reino de Deus. Você precisa ser transformado. E Paulo diz aqui: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Efésios 2,10 ele diz a mesma coisa: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Preste atenção, em Jesus Cristo, nós somos feitos uma nova criação. A sabedoria, a palavra de Deus, o verbo divino, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, por meio desta palavra, nós podemos nos tornar novas pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho de Jesus. Efésios 4:24 diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, esse novo homem, ele é criado, ele é gerado a partir do momento. Lembre-se do processo. A sabedoria está clamando. Aí você dá ouvidos à voz dessa sabedoria. As palavras da sabedoria são excelentes, são certas, verdadeiras, justas. Você abandona o pecado, você se arrepende, você se volta agora para Deus, se volta para a palavra dele, e você recebe o Espírito de Deus. E agora esse Espírito, com a palavra dele, esse arrependimento, essa conversão, essa vida nova com Jesus Cristo, vai gerando dentro de você uma pessoa diferente. Então você passa a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, gerado segundo Deus. Somente Deus pode gerar dentro de você uma criação nova. Somente Deus pode gerar dentro de você um outro ser, uma outra natureza. Porque a natureza que herdamos dos nossos pais, que descendem de Adão, é uma natureza que tem inclinações para pecado, são sentimentos que desagradam a Deus. Mas a nova natureza que recebemos por meio da palavra de Deus, a verdadeira sabedoria, essa natureza vai ter prazer e alegria nas coisas de Deus. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu não consigo, eu já tentei, ou então primeiro eu vou abandonar isso, primeiro eu vou acertar minha vida. Deixa eu falar para você, você não pode mudar a sua vida sozinho, você não vai conseguir. Você precisa do Senhor Jesus, você precisa do Espírito Santo na sua vida. Então hoje, nesse momento, não tente mudar nada, apenas se renda a Jesus, apenas entregue a sua vida a Ele, arrependa-se dos seus pecados, abandone-os, e o Senhor vai estar com você. Mesmo que você não tenha forças para abandonar o pecado, o Espírito de Deus te dará força, o Senhor te dará força, o Senhor vai libertá-lo, porque Ele é o nosso libertador. Aleluia! Mesmo cristãos que estejam dentro da igreja com vícios, com pecados ocultos, vivendo escondidos, eu quero dizer, o Espírito de Deus pode transformar e libertá-los, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma promessa de Deus. Aleluia. Se seguirmos os mandamentos, se crermos em Jesus, Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem nelas, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então sim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade, ela liberta. Essa é a dinâmica da salvação. Você não se liberta sozinho,
O Senhor te liberta. O Senhor te dá força, te dá poder. Em Colossenses 3, versículo 10, Paulo diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Preste atenção. O novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, Jesus Cristo. Amém? Então, você deve receber o novo de Deus. Impossível é para o homem entrar no reino de Deus, se não nascer de novo, se não receber a palavra da sabedoria, se não nascer da palavra de Deus. Aí, a sabedoria, ela vai exigir uma decisão. Ela cobra uma decisão. No versículo de número 32, olha como a sabedoria fala: agora, pois, ó filhos, ouvi-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas, porque o que me encontrar, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor, mas aquele que pecar contra mim, arruinará a sua própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. A sabedoria oferece a sua salvação. A sabedoria oferece e diz que devemos desejar a verdadeira riqueza. E nós já falamos disso aqui. E agora a sabedoria, ela cobra de nós uma decisão. Se você ouvir a minha palavra, o que me encontrar, ele encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. O Senhor estará contigo, o Senhor será a favor da sua vida, o Senhor pelejará por você, o Senhor vai te ajudar. Mas aquele que pecar contra mim arruína a sua própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Você pode, diante dessa mensagem, diante dessa palavra, virar as costas e ir embora, mas você estará destruindo a sua própria alma. Você estará amando a morte. Nessa noite, você deve escolher a vida. Você deve se entregar a Deus. Você cristão que é vacilante, você deve ser firme hoje. Você deve mudar de vida. Você deve decidir-se ao lado de Deus, ao lado de Cristo, pela palavra do Senhor, e não viver como nécio, e não viver como se nada tivesse acontecendo. Porque se nós, irmãos, nos voltarmos para o pecado e abandonarmos a Deus, o nosso fim será no juízo final. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Há um dia determinado para o juízo final. Se você ouvir a voz da sabedoria, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Mas se você voltar as costas e ir embora, se você não der ouvidos a essa palavra, você então vai estar amando a morte. Eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual. E se nós continuarmos lendo aqui Apocalipse 20, ele vai dizer que todo aquele que rejeitou as palavras da sabedoria e que não teve o seu nome escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, se você rejeitar a palavra de Deus essa noite, você estará amando a morte. E a Bíblia diz que todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Qual vai ser a sua decisão hoje, nessa noite? Você vai ser um cristão para a glória de Deus, ou vai continuar apenas na igreja, vivendo de qualquer jeito? Hoje é noite de concerto, é noite de nós
nos consertarmos, de amarmos a vida, de amarmos a sabedoria, de obtermos a verdadeira riqueza de Deus para as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Se você que está nos assistindo deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, faça isso agora. Enquanto louvamos a Deus, o Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor, você estará confessando os seus pecados a Ele, porque se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Receba Jesus agora, em nome de Jesus. Aprendi a confiar
nossa alma numa nova criação. Oremos. Você que entregou a sua vida a Jesus, você já confessou seus pecados a Ele. Eu quero orar por você agora. Amado Deus, Pai querido, estamos diante de Ti, Senhor. E eu te apresento agora, Pai, esta pessoa que arrependeu-se dos seus pecados e se voltou para o Senhor nesta noite. Pai amado, ele tomou a decisão de viver pela palavra de Deus. Senhor, toma, Pai, esta vida nas tuas santas mãos. Fortalece, Pai amado, os seus pés no teu caminho, para que ele não se desvie deste caminho. Toda cadeia, Pai, toda prisão espiritual seja aberta agora, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus morreu para desfazer as obras do diabo. Ele veio, Pai, para pagar os preços pelos nossos pecados e trazer liberdade, oh aleluia, para todos aqueles que nele creem. Então, Pai, em nome de Jesus, toma, Pai, esta vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se você aceitou a Jesus como seu Salvador, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e nos acompanhe todas as terças-feiras a partir das 7 horas da noite e domingo às 18 horas, às 6 horas da tarde. Nós estamos aqui adorando a Deus e pregando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Glórias a Deus.